A paz do Senhor. Eu estou aqui hoje para a gente aprender um pouco mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Eu vou falar aqui sobre a chamada de Abraão e a sua promessa. O propósito da chamada de Abraão, conforme narrada em Gênesis 12, dá início a um propósito divino de redimir e salvar a humanidade. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o servisse e o conhecesse. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Abraão, ele conhecia Deus como Senhor e ele o servia, né? Ele, no entendimento dele, era servo de Deus. E Deus se revelou para ele como Deus Todo-Poderoso. E no versículo 1 Deus diz assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 2, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na chamada de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão chamou Ló, que era da mesma família. No capítulo 13 de Gênesis, no versículo 2, a palavra de Deus diz que e Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, lugar onde ao princípio estivera sua tenda entre Betel e Ai. E Ló, no versículo 5, e Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. O que aconteceu? Ló tinha os seus pastores e o seu rebanho. Abraão também tinha os seus pastores e o seu rebanho. Para que não entrassem em atrito, os dois, e disse Abraão a Ló, no versículo 8. Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E Abraão veio com propósito para Ló. Não está toda essa terra diante de ti? Pois, se tu escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda. Levantou os olhos Ló para onde? No versículo 10. Para a campina do Jordão, onde era bem regada, né? Mas, aos olhos de Ló, lá seria assim, uma terra de abundância. Aos olhos de Ló, mas aos olhos de Deus, lá vivia um povo cheio de pecado. Que era justamente o lugar onde era a cidade de Sodoma. E então, Ló partiu para lá. Certo? Mas Abraão se entristeceu porque olhou para o outro lado, só tinha o quê? Poeira, terra seca. Então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha o segredo. Deus disse para Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente.
porque toda esta terra que vês te hei de dar por herança a ti e a tua semente para sempre. E assim, e esse local, e assim Deus fez, né? E esse local era a terra de Canaã, a terra prometida. E Abraão, depois de um tempo de tanta luta, de tanta guerra, no capítulo 15, no versículo 1, Deus anima Abraão. Assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor estava o quê? Dizendo que porque Abraão, de tanta dificuldade, tanta luta, ele temeu. Ele teve medo e ficou com medo de prosseguir. E Deus disse, não temas, eu sou o teu escudo. Ele disse, Abraão, não temas que eu estou te guardando. Eu estou te conduzindo, arabaxuri de canta, labarai pelo caminho que será uma bênção para ti. Em Gênesis 16, já tinha passado o quê? 11 anos depois que Abraão saiu da terra do lugar onde ele estava, para a terra que Deus mandou ele ir, terra de Canaã. Só que passaram-se 11 anos. E nesses 11 anos, Sara, sua mulher, não tinha ainda gerado filhos. Aí o que foi que aconteceu? Sara disse para Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Pois toma minha serva e o filho dela será meu filho. Mas por que Sara fez isso? Naquela época, entre o povo da Mesopotâmia, o costume era de quem não poderia gerar filhos, era deixar que a sua serva tivesse filho com o esposo. Então, os filhos eram considerados filhos legítimos, né, da mulher. Foi isso que aconteceu. E Sara, não que Sara tenha desobedecido, mas no entender dela, né, como nós somos falhos, no entender de Sara, ela não, talvez Deus estivesse tardando a sua promessa, ou então que Deus talvez não fosse cumprir. Mas no capítulo 17, diz assim, sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Outra vez, Deus lembrando a Abraão da promessa e mostrando aqui que ele é o Deus que promete e cumpre. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que Abrão quer dizer pai elevado, e Abraão, que quer dizer pai de multidões. E mudou também o nome de Sara. O nome de Sara era Sarai, e Deus mudou para Sara. Sara quer dizer mãe de multidões. E Deus disse, estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, a tua semente, depois de ti, em suas gerações. No capítulo 18, no versículo 9,
Deus diz, apareceram 3 anjos a Abraão. E esses 3 anjos estavam na tenda onde Abraão estava mais Sara, né? Enquanto eles estavam lá, o anjo do Senhor perguntou a Abraão: cadê a Sara, tua mulher? Está lá dentro. E o anjo disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, no versículo 18, versículo 10. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara, a porta da tenda, que estava atrás dele, Sara riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de envelhecido? Ora, Sara era estéril, já a idade avançada, né? Já tinha passado o costume das mulheres. E ela disse: terei ainda o deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor velho? E o anjo do Senhor disse para Abraão: Abraão, por que Sara disse isso com ela? Por que Sara riu? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa difícil ao Senhor? E no versículo 21, né? Tornarei a ti por este tempo, e Sara terá um filho. Em Mateus 19, 26 diz assim: a Deus tudo é possível. E no capítulo 21, do versículo do 1 ao 3, Deus fala, né? E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E aconteceu, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado por Deus, e deu o nome do seu filho de Isaque, que é filho do riso.